Nas sombras esquecidas da história humana, há um segredo tão antigo quanto o próprio tempo, um conhecimento tão poderoso, tão transformador, que foi deliberadamente arrancado das mãos do povo e selado em silêncio por aqueles que dominam o mundo nas entrelinhas. Um saber proibido sobre o prazer. Sim, o prazer. Aquilo que te atrai, te consome, te impulsiona e ao mesmo tempo te aprisiona. Mas o que você talvez nunca tenha ouvido é que esse conhecimento, se revelado completamente, teria o poder de derrubar impérios, subverter reinos e transformar escravos submissos em mestres de si mesmos. Por isso, ele foi escondido, codificado em símbolos ocultos, escondido entre os véus dos rituais secretos, sussurrado apenas àqueles considerados dignos pelas antigas ordens do mundo invisível. Mas agora, pela primeira vez, esse véu será rasgado. Prepare-se. O que você está prestes a descobrir não é mais uma teoria de bem-estar, não é um simples ensinamento sobre autocontrole. É a revelação do código oculto que governa sua mente, sem que você saiba, um sistema tão refinado, tão profundamente enraizado, que te programou para nunca perceber sua existência. E quando você finalmente enxergar como o prazer foi usado, não como bênção, mas como uma arma silenciosa contra você, sua percepção da realidade jamais será a mesma. Há uma razão profunda pela qual este conhecimento foi banido, corrompido, queimado em fogueiras e ridicularizado pela cultura moderna. Porque quem o detém não quer que você desperte. Enquanto você ouve estas palavras, uma guerra silenciosa está em curso. Não uma guerra de exércitos, mas uma guerra invisível, lutada no campo mais sagrado que existe, sua mente. A cada dia, a cada 24 horas, seu cérebro é bombardeado com mais de 34 gigabytes de informação. Fragmento por fragmento, estímulo por estímulo, cada um habilmente desenhado para ativar seus centros de recompensa e te aprisionar num ciclo infinito de desejo insaciável. Não se engane, isso não é novo. É o refinamento moderno de uma tecnologia ancestral. Um controle mental que os sábios antigos chamavam de a servidão do desejo. Hoje, a ciência consegue mapear isso com precisão cirúrgica nos seus circuitos neurais. A dopamina, esse neurotransmissor que te faz buscar e antecipar prazer, não foi criada para te dar satisfação, mas sim para te manter eternamente buscando, buscando, buscando. A serotonina, aquela que te conecta com o agora, com a paz e a completude, está sendo sistematicamente silenciada. Enquanto isso, o seu sistema endocannabinoide, responsável pelo seu senso de presença, de conexão com o corpo e o espírito, está sendo intencionalmente dessensibilizado por prazeres artificiais, intensos, porém ocos, experiências que entregam intensidade, mas roubam profundidade. E essa arquitetura neurológica não é acidental. Ela é o produto de milênios de engenharia psíquica, de um plano silencioso e progressivo sobre como transformar seres humanos autônomos em consumidores compulsivos de experiências cada vez mais rápidas, fáceis e vazias. Mas aqui está o que poucos perceberam. Os antigos já sabiam, os textos védicos, os ensinamentos herméticos, os mistérios eleusinos, os tratados alquímicos. Todos eles, apesar das distâncias geográficas e temporais, apontavam para a mesma revelação, uma verdade profunda, uma verdade perigosa. O prazer, quando desconectado da consciência, se torna a mais eficiente ferramenta de escravidão já inventada. Os antigos já sabiam. Muito antes das telas brilharem em nossas mãos, muito antes do algoritmo nos conhecer melhor do que nós mesmos, os sábios já alertavam sobre as correntes invisíveis do desejo.
Hieróglifos egípcios, esculpidos há mais de 5.000 anos, traziam avisos codificados sobre uma prisão sutil, uma prisão que não se via com os olhos, mas que se sentia nas entranhas da alma. Os monges Zen, em suas práticas de silêncio absoluto, desenvolveram técnicas específicas para quebrar o ciclo de atração e aversão, aquele que mantém o ser humano preso em padrões de sofrimento auto-infligido. Os místicos sufis, em danças e metáforas enigmáticas, falavam de um cárcere tão sofisticado que se disfarçava de palácio, um labirinto dourado do qual poucos escapam. Todos, absolutamente todos, estavam apontando para o mesmo fenômeno, uma verdade universal mascarada de liberdade. Porque quando você persegue o prazer sem compreender seu funcionamento oculto, você não está sendo livre. Está apenas seguindo um roteiro neurológico tão antigo quanto a própria espécie humana, mas que agora, na era digital, foi refinado, amplificado e convertido em tecnologia de dominação. E esse sistema opera silenciosamente através de 4 mecanismos primários. Primeiro, a desconexão da sensação corporal real. O corpo é ignorado, substituído por simulações hiperestimulantes que seu sistema nervoso nunca evoluiu para processar. Você sente tudo e, ao mesmo tempo, nada. Segundo, a fragmentação da atenção. Sua mente salta entre estímulos como um espelho quebrado, tentando se reconhecer. E nesse caos, você perde a concentração profunda, aquela necessária para perceber os padrões ocultos de manipulação. Terceiro, a aceleração dos ciclos de prazer e dor, criando dependência de alívio momentâneo ao invés de cultivar bem-estar genuíno. Tudo é imediato, tudo é raso, e quanto mais se consome, menos se satisfaz. Quarto, o isolamento existencial. Conexões humanas autênticas são trocadas por simulacros, versões artificiais de afeto, sexo, amizade, espiritualidade. São estímulos que ativam as mesmas áreas do cérebro, mas que não nutrem a alma. Enquanto tudo isso acontece com você, não por acidente, mas por design, há uma elite silenciosa que te observa com dados em mãos. Nos laboratórios das maiores corporações do planeta, cientistas comportamentais e engenheiros de atenção usam inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina para otimizar cada aspecto da sua experiência sensorial, digital e nutricional. Mas não se engane, o objetivo não é seu bem-estar, é um só: maximizar o tempo e os recursos que você dedica à busca infinita pelo prazer. E o processo é matematicamente meticuloso. Etapa 1. Isolamento do estímulo prazeroso. Ele é retirado do seu contexto natural, da comida real, do toque humano, da natureza viva, e amplificado em intensidade até ultrapassar qualquer parâmetro evolutivo. Etapa 2. Aceleração do ciclo de recompensa. O tempo entre desejo e gratificação é reduzido a quase zero. Clique, prazer, swipe, recompensa. Não há mais espaço para escolha consciente, só reação. Etapa 3. Variabilidade de recompensa. Introduz-se imprevisibilidade nos estímulos. O mesmo mecanismo usado em cassinos e caça-níqueis. Recompensas intermitentes criam dependência mais eficaz do que recompensas consistentes. Etapa 4. Extinção dos sinais de saciedade. Os marcadores naturais que diziam basta são intencionalmente apagados. O resultado, você nunca se sente plenamente satisfeito. Etapa 5. Aproveitamento da neuroplasticidade. A mente moldável do ser humano é usada contra ele. Canais neurais se aprofundam com cada repetição e o comportamento compulsivo se torna tão automático quanto respirar. E qual é o efeito de tudo isso? Uma população com fome constante, mesmo em meio à abundância.
Uma sede perpétua, mesmo afogada em estímulos. Uma solidão devastadora, mesmo estando constantemente conectada. E então surge a pergunta inevitável: o que acontece com um ser humano exposto por tempo suficiente a essa engenharia do desejo? Por décadas, a fragmentação da identidade tem sido silenciosa, mas devastadora. Poucos percebem, mas estamos nos desintegrando por dentro, não em um grande colapso, mas em 1000 cortes sutis. Seus ancestrais possuíam algo que hoje parece quase mítico: integridade psíquica. A habilidade rara de viver como uma consciência unificada, com propósito coerente, valores consistentes e uma presença estável no fluxo da existência. Essa qualidade, que já foi a base do ser humano desperto, está sendo sistematicamente erradicada. Como? Através de uma engenharia invisível, mas letal. A compartimentalização do tempo e da mente. Sua consciência, outrora linear, conectada, viva, hoje se desfaz em momentos desconexos, sem uma narrativa coerente que una passado, presente e futuro. Você já percebeu? Existem versões diferentes de você espalhadas por múltiplas plataformas digitais, identidades paralelas, uma para cada rede, cada grupo, cada contexto. Mas qual delas é verdadeira? Ou será que a verdade foi diluída em todas elas? Além disso, uma dissonância cresce em silêncio. Os valores que você declara e os comportamentos que realmente pratica não caminham mais juntos. Isso gera uma dissociação psicológica crônica, uma sensação sutil, porém constante, de que há algo quebrado dentro de si. E o mais cruel, a sobrecarga de microdecisões. Milhares de escolhas triviais todos os dias, entre notificações, mensagens, opções infinitas, esgotam sua energia vital. Você perde a capacidade de fazer escolhas significativas. Um ser humano neste estado torna-se incapaz de resistência verdadeira, de transformação real, de autodeterminação genuína. Você se torna um conjunto de reflexos condicionados, respondendo a estímulos externos. Enquanto acredita que está fazendo escolhas livres, os mestres espirituais de milênios passados já conheciam esse estado. Chamavam-no de morte em vida. Você respira, anda, trabalha, mas o centro organizador do seu verdadeiro eu, a alma soberana, a essência, em que guia foi dissolvido, em desejos conflitantes e impulsos fabricados. Como controlar o prazer que nos controla? Como escapar dessa prisão de ouro que brilha por fora e corrói por dentro? A resposta está nos mesmos textos ancestrais que descreveram esta armadilha milenar. Neles foi codificado um antídoto, um sistema preciso de práticas capaz de desmantelar o domínio que o prazer manipulado exerce sobre sua consciência. E atenção, não se trata de abstinência. Não é negação puritana dos prazeres da vida. Essas abordagens fracassam porque apenas reforçam o ciclo de compulsão. Este é um outro caminho, mais antigo, mais sofisticado, mais verdadeiro. Uma tecnologia da alma projetada para transformar sua relação fundamental com o desejo e, assim, restaurar sua soberania neurológica. Etapa 1. A prática do vazio sagrado. Durante 20 minutos diários, sente-se em absoluta imobilidade, sem estímulos, sem distrações, sem fuga. Quando o desconforto surgir, a inquietação, o tédio, a urgência de pegar o celular, não fuja. Mergulhe profundamente nesse impulso, observe-o, sinta-o, transcenda-o. Este não é mais um exercício de meditação, é um protocolo neurológico específico, capaz de realizar duas operações fundamentais: interromper o ciclo condicionado de recompensa que mantém sua dependência da dopamina, despertar a presença real, o eu observador, que existe além do desejo. Etapa 2.
recalibração identitária. Durante 7 dias consecutivos, faça algo raro. Olhe para si com coragem radical. Documente com absoluta honestidade cada momento em que seu comportamento contradiz seus próprios valores. Cada vez que você busca prazer para evitar um desconforto emocional. Cada ocasião em que você troca um benefício de longo prazo por gratificação imediata. Faça isso sem culpa, sem julgamento, mas com precisão cirúrgica. Etapa 3. O ritual da confissão integral. No 8º dia, sente-se em silêncio e leia em voz alta todo esse registro para si mesmo, sem desculpas, sem explicações. Apenas ouça. Permita-se ser testemunha de sua própria trajetória oculta. Este simples, porém poderoso ritual catalisa uma reintegração neurológica, um retorno à coerência, um realinhamento entre intenção e ação. Os antigos chamavam isso de a reconquista da alma fragmentada. Imagine reverter o adormecimento dos sentidos, desligar os ruídos artificiais que distorcem sua percepção e redescobrir, com intensidade quase esquecida, o que significa sentir. Verdadeiramente sentir. Essa é a proposta de um protocolo simples, porém radical. 40 dias. 40 dias para restaurar a sua sensibilidade original. Mas atenção, não se trata de uma simples dieta ou um detox digital passageiro. É uma reprogramação neurológica profunda, um retorno ao seu estado natural de prazer genuíno, sem vícios, sem manipulações. Durante esses 40 dias, você elimina todos os estímulos hipernormalizados que sequestraram sua capacidade de se maravilhar. Comece retirando os alimentos processados, projetados para viciar sua bioquímica, com combinações antinaturais de gordura, sal e açúcar. Eles não nutrem, eles condicionam. Abandone os conteúdos digitais criados para engajar, não para informar, construídos com gatilhos emocionais cuidadosamente calibrados para capturar sua atenção, manipular suas emoções e alimentar compulsões. Deixe de lado as simulações artificiais de conexão humana, aquelas interações digitais que ativam vias de recompensa no cérebro, mas deixam um vazio emocional logo depois. Não passam de ecos vazios de uma presença que nunca esteve lá. E então, substitua, mas substitua com intenção. Reintegre em sua vida sabores singulares, em sua forma crua, real, não amplificada. Sabores que não gritam, mas sussurram. E por isso pedem presença. Contemple belezas sutis que exigem que você pare, olhe, respire e esteja. Não mais o espetáculo, agora o silêncio com significado. Reconstrua conexões humanas que exigem vulnerabilidade autêntica, que não acontecem com um clique, mas com entrega mútua, escuta real e coragem emocional. Este não é um desafio qualquer. É uma jornada para reconfigurar os limiares neurológicos que definem o que o seu cérebro reconhece como prazeroso. Uma reeducação do seu sistema nervoso. Uma recuperação da sua liberdade interior. E aqui está o que poucos sabem. O que acontece quando você aprende a controlar o que te dá prazer. Os que atravessaram esse processo relatam transformações tão profundas, tão contraintuitivas, que aqueles ainda condicionados pelo paradigma moderno do prazer parece impossível, parece ficção, mas quem já atravessou o véu da ilusão sabe, não há nada mais real do que essa mudança. Ela não é apenas mental, ela é neurológica, bioquímica e, para muitos, espiritual. É o retorno ao estado primordial do ser, antes da domesticação da mente, antes de sermos presos pelos condicionamentos da sociedade, do consumo e da dopamina programada. É o prazer sem perseguição, a capacidade de experienciar satisfação autêntica sem a compulsão incessante por mais, sem a ânsia pelo próximo estímulo, pela próxima notificação, pela próxima mordida, pelo próximo clímax.
Num mundo governado por picos artificiais de dopamina, esse estado representa uma libertação profunda. O prazer deixa de ser uma armadilha e passa a ser um estado natural, autossustentável. E então, algo ainda mais profundo acontece: a integração psíquica. Conflitos internos começam a se dissolver. A sensação de existir como um ser fragmentado dá lugar a um sentido de unidade, um propósito coerente que pulsa através de todos os pensamentos, decisões e ações. As vozes conflitantes da mente, frutos de traumas, doutrinas e ruídos sociais, começam a se alinhar. A consciência flui e a clareza se torna imbatível. Você adquire imunidade neurológica, uma blindagem natural contra tentativas de manipulação emocional, gatilhos de prazer artificiais, propagandas, narrativas ideológicas, armadilhas digitais. Tudo perde a força. A mente torna-se impermeável à engenharia comportamental que rege o mundo moderno. Você recupera sua autonomia. E então, você desenvolve uma nova visão. Clareza perceptiva. A habilidade cirúrgica de distinguir desejos verdadeiros de impulsos implantados. O que antes parecia escolha pessoal revela-se com espanto como programação inconsciente, e ao perceber isso, a vida se transforma. Deixa de ser uma sequência de reações automáticas e torna-se uma dança consciente com a realidade. Você vive cada momento com presença, com intenção, com poder. Essa metamorfose não é apenas um aprimoramento da experiência humana, é uma redefinição do que significa ser livre. Aqueles que alcançam esse estado descrevem algo sublime, uma sensação de leveza, uma conexão renovada com o agora, uma independência total das narrativas que antes controlavam sua visão de mundo. Eles não se tornam indiferentes. Pelo contrário, tornam-se mais vivos do que nunca. Cada instante deixa de ser um fragmento desconectado e se funde em uma tapeçaria contínua de presença e significado. E aqui reside o segredo mais temido pelas estruturas que controlam o mundo: autonomia verdadeira. Porque um ser que não pode ser manipulado pelo prazer e que não pode ser controlado pelo medo, não pode ser controlado. E quando esse número cresce, o sistema treme. É por isso que, por milênios, informações tão cruciais sobre o funcionamento da consciência humana foram escondidas em círculos esotéricos, codificadas em símbolos, protegidas por juramentos, veladas ao público. E a razão é perturbadoramente simples. Um ser humano que compreende verdadeiramente a mecânica do prazer e do desejo torna-se quase impossível de manipular. Toda a estrutura de poder, seja religiosa, política, econômica ou cultural, baseia-se numa premissa: manipular o comportamento humano através do controle dos circuitos de prazer e dor. Se um indivíduo conquista soberania sobre seus impulsos, ele se torna uma anomalia, um ser indomável, que não pode ser seduzido por promessas ilusórias, nem controlado por ameaças de punição. Sua mente não pode ser programada por narrativas fabricadas. Sua vontade não pode ser sequestrada. Sua alma, enfim, se liberta. E essa conquista, ela começa dentro, no silêncio, na observação sutil da mente, no mergulho honesto nas emoções que muitas vezes evitamos sentir. Entender como a mente e as emoções operam é mais do que um exercício intelectual, é um ato de poder, é o início de uma reconquista silenciosa, a reconquista de si mesmo. Porque ao compreender os mecanismos internos que moldam nossos desejos, reações e escolhas, você começa a dissolver, uma a uma, as correntes invisíveis que mantêm a humanidade em um estado profundo de sonambulismo existencial. Sim, a maioria vive adormecida,
Não porque escolheu dormir, mas porque foi hipnotizada por um mundo cuidadosamente programado para manter as consciências sob controle. Mas agora, com este conhecimento, você está diante de uma encruzilhada real. E essa escolha, embora silenciosa, mudará tudo. Você pode continuar imerso na ilusão confortável de que seus desejos, seus medos e suas aspirações são inteiramente seus, como se jamais tivessem sido plantados por mãos invisíveis. Pode seguir o fluxo do mundo, reagindo automaticamente, como um reflexo condicionado aos estímulos brilhantes, barulhentos e incessantes, criados exatamente para isso. Para capturar sua atenção, para roubar sua energia, para manter você preso, desejando, buscando, sem nunca chegar lá. Ou você pode tomar o caminho oposto, o caminho raro, desconfortável, solitário. O caminho de recuperar sua soberania interior. Esse caminho não é fácil, ele exige algo que a maioria evita, um confronto honesto com as próprias sombras. A disposição sincera para desaprender o que lhe ensinaram como verdade absoluta. E, acima de tudo, a coragem de olhar para os próprios vícios, condicionamentos e hábitos automáticos, sem desviar o olhar. É por isso que tão poucos escolhem esse caminho. Mas os que escolhem nunca mais voltam a ser os mesmos. Porque, para aqueles raros indivíduos que estão prontos para transcender as limitações da consciência programada, esta etapa é apenas o início. A verdadeira libertação não acontece como um estalo, nem como uma iluminação repentina. Ela se desdobra, dia após dia, silenciosamente, profundamente. É uma jornada sem atalhos, sem fórmulas prontas, sem garantias. Mas também é a jornada mais real que se pode trilhar, a jornada da autodescoberta, da reconstrução consciente, da lembrança de quem se é além da programação. E o mais importante é que o primeiro passo já foi dado, porque agora você vê a prisão, você vê as grades que antes eram invisíveis, e como diziam os antigos mestres, ver a prisão é o começo da liberdade. Porque quando a ilusão é vista como ilusão, ela começa a se dissolver. E o que sobra é o que sempre esteve ali, o seu poder, a sua presença, a sua essência. Agora, ao chegarmos ao final desta expedição reveladora, quero expressar minha mais profunda gratidão a você que permaneceu conosco até aqui. Sua dedicação e curiosidade são o combustível que nos motiva a explorar, desmistificar e compartilhar essas histórias intrigantes. Quero compartilhar algo especial com você. Como fã do canal Eu Superior, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e formação mental. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book revolucionário que vai redefinir sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal Eu Superior, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se por um momento como um dos antigos exploradores que desbravavam territórios desconhecidos, guiado apenas pela chama da curiosidade e pela sede de conhecimento. Cada pedaço de informação, cada símbolo decifrado é como um mapa que nos leva mais fundo no labirinto do desconhecido. E assim como esses exploradores, você também está agora um pouco mais próximo da verdade, carregando consigo uma nova compreensão das forças que moldam nosso mundo. Sua presença até este ponto não é apenas uma conquista pessoal, mas uma contribuição valiosa para uma comunidade vibrante de indivíduos curiosos e apaixonados por conhecimento.
Cada visualização, cada comentário, cada like são passos que damos juntos rumo a um entendimento mais profundo e coletivo. Você não é apenas um espectador, você é um parceiro nesta jornada de descoberta. Então, ao fecharmos este capítulo, quero convidá-lo a refletir sobre as revelações de hoje e a se preparar para os próximos passos. Vamos continuar desvendando os segredos, questionando as verdades estabelecidas e explorando os mistérios que nos cercam. Sua participação é fundamental, não apenas para o crescimento deste canal, mas para a expansão do nosso horizonte de conhecimento. Até a próxima descoberta. E lembre-se, o verdadeiro poder está em questionar e compreender o que está além do visível. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.